de incoerência, porque assim, vamos supor, final de ano, os feriados do final de ano são um descanso, certo? Como que você se esforça para entrar no feriado do final do ano? Como você se esforça para deitar na sua cama? Não fica incoerente? É que a gente lê e não percebe. Esforcemos-nos por entrar nesse descanso. Como que eu me esforço para entrar num descanso? Não tem nexo. A partir do momento que você enxerga esse descanso não como um lugar, mas como uma pessoa, aí você começa a entender. O descansar em Deus, que o Ronaldo acabou de falar aqui, por muito tempo a gente achou que era só nós falarmos, só nós orarmos, só nós repreendermos em nome de Jesus, só nós desligarmos, só nós fazermos 3 semanas de oração. E não é, irmãos. Isso o povo de Israel também achou que era. Esse é o descanso. Não é esse o descanso. O descanso é uma pessoa. Quando ele fala, eu sou o Senhor do sábado, ele não está batendo no peito e se auto-vangloriando, sabendo da importância que o sábado tinha para os judeus. Quando ele fala, eu sou o Senhor do sábado, ele fala, eu sou o Senhor do descanso. E quando Deus entregou o sábado para os judeus numa pré-figura do Messias, e ele disse assim, vocês não vão trabalhar no sábado, vocês não vão operar nada no sábado, era para o sábado se tornar um descanso, mas os judeus colocaram tantas leis no sábado, não pode arrumar a casa, não pode cozinhar, de tantos não podes que eles colocaram, o sábado deixou de ser descanso e passou a ser um enfado. Por quê? Porque você tinha que observar uma cartilha, tem até o número, não sei quantas centenas de coisas que não se podia fazer no sábado. Então um judeu no sábado era um judeu em alerta o tempo inteiro. Que descanso que ele tinha? Nenhum. Ele não estava entendendo da forma correta. O descanso do Pai não é um labor nosso, humano, carnal. Quando o autor de Hebreus fala assim, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, ele não está falando de um esforço de vigia. Ele não está falando de um esforço humano. Ele não está falando daquilo que você não tem que fazer. Ele está falando de um esforço que você tem que ter para se tornar semelhante a uma pessoa na qual reside o descanso. Então, quando o Senhor nos entrega uma palavra, como entregou aqui acerca de descanso, acerca de nos tornarmos Ele em 2019, Ele não está dizendo somente de nós orarmos que tinha que ser feito, e foi feito o que nós fizemos aqui, que é o que a palavra do Senhor diz acerca de ligar e desligar coisas na terra. Nós fizemos isso. Mas o que vem depois disso? Vem isso que está escrito aqui em Hebreus. O esforço para adentrarmos em um descanso. E o descanso é o Senhor Jesus. A palavra fala assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Quem vai obrar em mim? Quem vai ter uma expectativa de que eu tenha esse esforço? Esse esforço tem que ser feito sobre quem? Sobre a palavra que é viva e eficaz. E quem é a palavra que é viva e eficaz? Yeshua. Então o segredo está onde? Em nós nos tornarmos parecidos com Jesus. Como? Conhecendo a palavra dele, buscando ele em oração. E o que eu queria dizer não é só isso. Nós falamos isso aqui todo domingo. E aí eu gostaria de entrar na parte final do que eu tinha feito aqui, das anotações para a gente conversar hoje. Que é o quê? Primeiro, antes disso que nós fizemos aqui, de entendermos esse descanso, nós temos que entender que o descanso só é necessário por conta do quê? De um labor. Quem está descansado precisa descansar? Não. Então a palavra já está cravando que nós estávamos ou estamos cansados. Por quê? Porque a natureza vive 24 horas desde que ela nasce contra a sua própria natureza. Porque a natureza não foi feita para suar. A natureza não foi feita para sentir dor. Natureza, eu e você. Nós não fomos criados para isso. E é por isso que desde que nós nascemos, nós passamos a existir, sobre qualquer indivíduo há um labor. O Miguel, quando eu não faço o que ele quer, ele faz o quê? Ele chora. Mas nós não fomos feitos para chorar.
Quando Yeshua vem sobre a terra e ele prova o nosso humanismo, quando ele encarna e ele prova o nosso humanismo, em João 11:35 diz o quê? Jesus chorou. Ele chora. Ele entende algo que vai contra a sua criação. E aí a palavra do Senhor diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então passa a ter uma perfeita sincronia, porque enquanto Yeshua está à destra do Pai como nosso advogado, e o Paráclitos, que é o Espírito, está sobre nós nos consolando, existe uma intenção eterna de Deus em nos fazer crescer, em nos fazer descansar, porque agora o Filho passou por tudo que um humano passa, e ainda deixou aquele que é o Consolador. Então, em matéria de dor, de dificuldade, de lutas, de cansaço, ele entende. E a palavra fala: ele foi tentado em tudo, mas sem pecado, por isso ele pode ajudar aqueles que se achegam diante do Pai. Isso se chama justiça de Deus. Não era necessário, mas Deus não é injusto. Então ele é a nossa justiça. E ele quer ser formado em nós, como foi dito aqui hoje. Aí, queridos, então nós estamos cansados. Aí nós precisamos entender que antes de chegar esse descanso, nós fomos ardentemente desejados por Deus. Nós, criação, fomos ardentemente desejados por Deus. Não precisam abrir, eu vou só ler, até porque não dá para ler tudo. Mas em Gênesis 18, Jesus aparece para Abraão nos carvalhais de Mamre. Em Gênesis 32 e 26, ele é retido por Jacó e ele toca a coxa de Jacó e Jacó fica manco. Em Josué 5:13, ele se mostra a Josué como o príncipe do exército de Deus. Em Juízes 6:11, ele é o anjo do Senhor que chama o covarde Gideão de valente. Ele aparece para Gideão, ele é o anjo do Senhor. Em Juízes 13:19, ele apareceu junto ao fogo do holocausto que Manoá, pai de Sansão, ofereceu. Quando Manoá acendeu o holocausto junto com a chama, a palavra do Senhor fala em Juízes 13:11, aparece o anjo do Senhor e Manoá cai para trás. 1 Reis 11:9, ele aparece a Salomão. Daniel 3:25, ele aparece dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego. E Nabucodonosor diz: quem é este que é como a imagem do filho dos deuses? Ai, cara, Yeshua sempre quis se manifestar para nós. Nós somos ardentemente desejados. Cara, quando uma pessoa engravida, sua esposa engravida, você fica desejando nascer logo, porque você quer ver o rosto. Você quer saber como é que vai ser, você quer pegar no braço, você fica louco. Quando você vai casar a sua esposa, você a deseja ardentemente, constituir família, viver com ela o resto da vida. Nós temos ardentes desejos, mas não se compara com o desejo que ele tinha e tem por nós e para se manifestar a nós. Então, quando ele aparece, irmãos, ele precisava aparecer para Abraão nos carvalhais de Mamre? Não. Ele aparece e ainda conversa com Abraão e ainda faz a promessa. Ele precisava aparecer a Josué como príncipe do exército de Deus? Não, era só comissionar. Ele precisava chegar para Gideão e falar: ô valente do Senhor, que é o que ele falou. E aí Gideão já começa a chorar a vida inteira para ele. Ele precisava? Não precisava. Quando ele veio aqui e ele nasceu de uma virgem, irmãos, ele não precisava conversar com a gente. Era só ele vir morrer. Era só ele vir morrer. Quando você pega um indulto, quando você pega uma pessoa muito desfavorecida culturalmente, essa pessoa vira para você e fala assim: a política está assim por causa disso, a economia está assim por causa disso. E na sua cabeça você sabe, cara, ela tá repetindo uma fala de uma pessoa que, conseguiu entrar na cabeça dela porque ela é cabeça fraca. Quantas vezes você deixa de falar porque você sabe que é dar murro em ponta de faca? Nós éramos a faca e era a mão de Jesus. Murro em ponta de faca, falar com obra caída.
falar com um pecador miserável. Ele não precisava falar. Ele não precisava explicar as parábolas. Ele não precisava. E por que ele fez isso? Por amor. Quando fala que ele tomou a forma de servo, e sendo em Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas em tudo se sujeitou. Foi batizado por João Batista. Sentou na mesa de pecadores. Comeu comida que mãos de prostituta fizeram. Se assentou com miseráveis. E nós estamos inclusos. Sabe por quê? Porque nós, a criação dele, somos ardentemente desejados por ele. O plano dele sempre foi que nós o conhecêssemos, porque ele já nos conhecia. Lembra de Jeremias, que a gente leu poucas semanas atrás? Jeremias chora para o Senhor. Por quê? Porque Jeremias não conhece nem a si próprio e nem ao Senhor. E aí o Senhor revela o propósito de Jeremias. E depois Jeremias vai conhecer quem é o Senhor. Então, desde o início, o propósito era comunhão. Era serem meus e me conhecerem e terem comunhão comigo. Então, nós somos ardentemente desejados por Ele. Agora, queridos, entra essa questão que nós falamos aqui, que nós recebemos essa palavra profética hoje acerca do descanso. O Espírito Santo de Deus disse que estava consolando os nossos corações. Então tenha na sua consciência, primeiro, eu sou desejado, não por quem você é, porque você não merece, já te adianto isso, nem eu. Você é tão miserável quanto eu e tão pecador quanto eu. Você só é amado e desejado porque Ele te ama. E ponto final. E isso é incondicional, porque Ele te amou quando você não o conhecia ainda. Eu amava o Miguel quando eu não conhecia ele ainda, mas ele não me amava. Isso é pai e filho, nós somos os filhos. Agora, queridos, essa é a parte final, que é o que eu realmente queria que nós pensássemos para o ano que vem. E você talvez guardasse esse pensamento para todos os dias do ano que vem, e eu também. Nós temos expectativas celestiais, mas temos atitudes carnais e humanas. Eu acho que é Einstein que falava, né? Se você faz as mesmas coisas esperando um resultado diferente, você é bobão. Você está fazendo as mesmas coisas e espera um resultado diferente. É mais ou menos isso. Nós temos expectativas celestiais, mas as nossas atitudes são humanas e carnais. A palavra do Senhor fala assim: se você semear no Espírito, você vai colher no Espírito vida e paz. Se você semear na carne, você vai colher corrupção. E aí a gente quer colher Espírito semeando carne. Quer colher verdura plantando tomate. Não vai dar certo. Então o primeiro ponto é lembrar que nós precisamos começar a semear. E quando nós começarmos a semear no Espírito, nós não vamos ver naquele momento o resultado da nossa semeadura. Porque uma semente não germina na hora que ela cai na terra. E talvez você comece a semear no Espírito e esteja num tempo de colher o que você já plantou na carne. Calma. Não precisa mudar o que você está fazendo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você colhe e você começa a semear de forma diferente. E aí, o cerne mesmo daquilo que eu ia falar. Existe o Cristo da religião e existe o Cristo pessoal. O nosso descanso só será possível se nós conhecermos a Cristo pessoalmente em 2019. O que o Senhor não queria, irmãos, tanto é que os judeus nem pronunciam o nome dele, eles só leem o YHVH, mas eles nem falam Jeová, nem Jeová, nem nada. O que Deus não queria é virar uma força de expressão. Ai, meu Deus. E eu não estou falando isso para você deixar de falar, ai, meu Deus, não é isso. Mas não é esse o desejo do coração do Senhor. Sabe por quê? Porque hoje, se você sair lá fora e perguntar assim, você crê em Jesus? Todo mundo vai falar, eu creio. E se o avião estiver caindo, muita gente que não crê vai falar, ai, meu Jesus.
mas não conhece a Ele pessoalmente. Não o conhece pessoalmente. Você conhece o Bolsonaro, o presidente eleito, mas você não conhece ele pessoalmente. Você tem uma imagem dele. Por quê? Porque muitas pessoas falam isso. Você já viu o Bolsonaro frente a frente? Você sabe se ele é real? Você já viu ele frente a frente? Não. Mas você já viu ele em vídeo, você já viu ele em artigos, você já escutou ele no YouTube, no Facebook. Então você cria uma imagem dele, e isso que é o tenso. Sabe, quando você vai tirar carta, né, tirar carteira de habilitação, CNH, todo mundo fala e é verdade. A pessoa que já dirige e não tem carta, é mais difícil para tirar a habilitação na prova. Por quê? Porque ela está cheia de vícios. Então ela não dá seta para virar para a direita, ela entra direto. Tem que parar o carro no pare, ela fica segurando na embreagem. Tem que parar, olhar os dois lados e virar na hora da prova, ela já vai virando porque ela está acostumada. Muita gente reprova. Sabe qual é o nosso problema? A gente tem uma cultura cristã. Isso aí é show de bola. Não é. Porque para nós, Jesus é o cara que quebra os meus galhos. Jesus é o cara que vai me curar em nome de Jesus. Deus é o cara que, se Deus quiser, 2019 vai ser um ano bom. E aí, se eu o conheço, é o que eu vou falar, é uma frase, mas vocês vão entender. Se eu o conheço, então eu não preciso conhecer ele, eu já conheço. Eu não preciso conhecer ele. E nós não conhecemos ele pessoalmente, irmãos. Então que em 2019, e para nós entrarmos nesse descanso, e eu me coloco nisso também, nós precisamos conhecer o sábado do Senhor. Nós precisamos conhecer esse descanso sabático. Nós precisamos conhecê-lo pessoalmente. Que 2019 seja um ano em que você não conheça ele pelo que eu falo aqui, pelo que o Ronaldo fala aqui, pelo que a Sara fala aqui, pelo que você escuta no YouTube. Isso é bom? É bom. Vai te encher? Até uma certa medida, e as águas vão dar nos artelhos. Porque o projeto dele desde o início não foi se revelar às pessoas através de um interlocutor, mas sim diretamente aos corações. E nós só vamos viver uma igreja viva a partir do momento em que todos nós passarmos a procurá-lo. Porque conhecê-lo na sua plenitude vai ser muito difícil. Mas a partir do momento em que nós conhecermos a parte que nos cabe, a partir do momento que nós conhecermos a revelação que o Ronaldo falou aqui, que a gente tem falado muito, a manifestação do Cordeiro, a partir do momento que eu conhecer a parte que Ele quer que eu conheça, ou eu começar a conhecer a parte dele que Ele quer que eu conheça, então as coisas serão diferentes. Então nós provaremos desse descanso. Então, irmãos, que possa ter um ativismo no nosso coração em 2019 mesmo. E qual que é esse ativismo? Para nós conhecermos ao Senhor pessoalmente. Porque eu conheço a Sara. A gente falava isso quarta-feira na mesa. Então, se eu quiser ferir a Sara, eu já sei o que eu tenho que fazer. Se eu quiser alegrar a Sara, eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas por quê? Porque nós convivemos juntos há 10 anos. Não foi no primeiro ano, não foi no segundo, e tem coisa que eu estou aprendendo agora. Agora, se isso é o conhecimento pessoal de uma pessoa humana, carnal como eu, que deprecia com o tempo como eu, como será o conhecimento pessoal de alguém que é eterno? Aí você percebe o quanto a gente tem que se lançar, cara, e o quanto muitas vezes nós estamos perdendo tempo. Então, irmãos, coloque isso no seu coração. Busque isso de todo o seu coração. Um recado, um conselho que eu posso deixar para mim e para você, para isso se tornar um pouco mais fácil. Observe as suas intenções. Sempre. Pense nas suas intenções. Sempre. Quando você for fazer qualquer coisa, a partir do momento que você acordar, tudo que você for fazer, pense na intenção do porquê que você está fazendo aquilo e o porquê que você está deixando de fazer isso ou aquilo. Quando você for meditar na palavra do Senhor, sempre pense na intenção. Nós fomos lá em Buri,
Foi maravilhoso. Pense na intenção pelo qual você foi lá. Só você pode responder isso e ele. Ninguém mais pode responder isso. Até se você me der uma resposta, eu não sei se é a verdade. Mas você sabe. Então por que você foi? Porque é bom fazer coisas boas ao próximo? Não, eu fui porque o Senhor ordenou. Intenção boa. Eu fui porque eu queria impressionar as pessoas no meu Facebook. Perdeu tempo, cara. Tomou sol na cara e não arrumou galardão nenhum. Você já teve o seu galardão, Jesus falou. Então você entende como o segredo de tudo está na intencionalidade? Eu vou empenhar minha palavra em uma coisa que eu não vou cumprir. Por que você está fazendo isso? Está querendo passar uma imagem? Qual que é a sua intenção? Cristo veio para chapar assim, ó, pá, as nossas intenções. O espelho, você em frente ao espelho, é só você e o espelho, não tem mentiras. Você sabe quem você é e quem você precisa se tornar. E tudo aquilo que ainda está oculto e ainda você não consegue, o Senhor, por Jesus, através do conhecimento de Cristo, através do quanto mais você for conhecendo a pessoa de Cristo, mais Ele vai se manifestando as suas falhas. Porque tem muitas intenções que você não enxerga, e nem eu. E quem vai fazer nós passarmos a enxergar isso? É o Senhor Jesus sendo formado em nós. E aí nós caminharemos em direção a isso. Então eu queria que você guardasse isso no seu coração. Até quando você escutar alguém falando assim, ai, Deus me livre. Pense isso dentro do seu coração. Cara, eu preciso conhecer mais Deus. Porque às vezes eu falo Deus, às vezes eu falo Jesus, e na verdade dentro de mim mesmo eu ainda não conheço Ele pessoalmente. Se alguém me fizer 3 perguntas sobre a Sara, eu sei responder. Se alguém fizer 3 perguntas sobre Jesus, eu não sei se eu sei responder. Então vamos pensar isso para o ano que vem. E vamos conhecê-lo pessoalmente e torná-lo conhecido em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje. Semana que vem nós teremos o nosso churrasco lá na chácara. Depois, não é chácara, né? Salão. Depois a gente passa o endereço, depois a gente passa o horário. Mas assim, a ideia é a gente almoçar e ficar lá o dia todo. O lugar tem piscina. A gente vai precisar que todo mundo leve 1 quilo de carne por casal. Acho que dá, né? Você que manja aí do 1 quilo de carne por casal, dá. Meio quilo de carne por pessoa e um refri. E a gente consegue fazer tudo lá para a glória de Deus. Eu queria que algumas pessoas estivessem aqui hoje por ser nosso último culto de 2018, mas a Camila não pôde vir, que está com visita em casa. A Denise está cuidando do Miguel. Minha mãe está trabalhando. O Joe, que começou essa obra aqui, acabou não conseguindo vir mais. Mas esse ano, irmãos, para nós, pelo menos aqui da comissão, foi um ano muito desafiador, né? A gente para olhar para trás, eu falo, cara, no primeiro dia de janeiro eu estava engajado numa outra obra, numa outra igreja. Nem pensava que eu terminaria 2018 aqui com vocês, dessa forma que a gente tem feito. E muita coisa aconteceu, muitas águas rolaram, muitas pessoas novas chegaram. Não conhecia a Leilane e o Rafael, eu não conhecia o Éder, o Ronaldo já conhecia, né? Outras pessoas se chegaram, enfim, irmãos, glória a Deus por tudo. Nós vamos continuar ano que vem com esse propósito que o Senhor nos deu. Até o dia que a gente estava voltando de Buri, né? Tava conversando com a Leilane e a gente tem ficado impressionado assim o quanto Deus alinha propósitos, né? Que ela até falou no carro, tava chovendo, tava esperando um pouco, né? Mas ela falou que ela tava orando e falando, Deus, como eu quero muito fazer parte do início de algo. Tipo, o Senhor sabe o quanto meu coração se feriu com esse sistema religioso, e eu queria muito fazer parte do início de algo, e ela veio a convite do Joe, né? Então assim, irmãos, vocês sabem daquilo que está no nosso coração, da direção que Deus nos deu. Deus sempre nos falou que Ele enviaria pessoas, incluindo nós, né? Mortas por dentro e vivas por fora. Isso aqui que foi, Éder? Você quer dar um testemunho? O Éder tá assim lá. E foram as pessoas que Deus enviou. Então eu gostaria muito de glorificar a Deus pela vida de vocês. Acredito que eu posso falar em nome da comissão. A gente tem procurado levar tudo da forma mais séria possível, não lançando mão do fato de que nós também estamos sendo tratados
Então tudo que a gente fala aqui são palavras que têm cortado as nossas vidas. E eu não quero que isso mude nunca. Acho que a partir do momento que isso muda é que os problemas começam a surgir. Nós não queremos que seja, né, um negócio de altar, de púlpito e ouvintes. A gente quer que seja uma mesa. Esse é o desejo do nosso coração. E, enfim, fique na liberdade sempre para trazer pessoas, para falar, né, para as pessoas acerca do que é feito aqui, da forma como é feito aqui. A gente tem passado a gravar as pregações já faz um tempo, desde que Deus deu uma direção. Fique na liberdade também se você quiser compartilhar, você não é obrigado a nada, mas enfim, sinta-se em casa e sinta-se na liberdade em nome de Jesus. Eu gostaria de agradecer muito todos da comissão. A gente, como eu falei, a gente foi igual a Abraão. Deus chegou para mim e para Sara, inclusive, né, a mulher de Abraão chamava Sara, e falou assim: sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. A gente mora em 50 metros quadrados, não tinha lugar. De repente, ela riu, não riu não. Mas aí a Camilinha acabou voltando de Palmital pra cá, na semana já me ligou, e aí tinha uma promessa de que algo ia começar na casa dela. Aí naquela semana também eu tinha conversado com o Fábio, teve um sonho. Enfim, Deus acabou juntando o Ronaldo também, aí nasceu essa comissão, aí Deus foi dando graça, hoje vocês estão aqui. Então, gente, glória a Deus pela vida de todos vocês. Desejo do nosso coração como comissão é que vocês tenham boas festas aí, um Feliz Natal para todos. E antes do ano novo ainda a gente vai estar junto aí. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé aí, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer.